Bom dia, gente! Coisa boa! Primeiro dia do ano! Que coragem de ouvir a rádio essa hora! Pessoal todo cachaçado de ontem à noite. Meu Deus, bom dia, Lu! Bom dia, Cris. Bom dia, André! Bom dia, André! A gente brindou-se Feliz ontem à ano novo, noite. povo. Feliz ano novo, crianças! Que Deus abençoe todos vocês. E não importa o que aconteceu, agarre-se a Deus. Eu vejo muita gente, escuto muita gente dizendo que quando acontece alguma coisa muito trágica, muito infeliz, eles ficam muito zangados com Deus, ficam com raiva de Deus. Gente, pelo amor de Deus, né? Deus não faz nada de ruim pra ninguém, Ele não pune ninguém. Ele teve uma coisa que Ele fez aí, né? Deus deixou o livre-arbítrio e as leis do universo para você plantar e colher. Então, não fique zangado com Deus. Se agarre a Ele com amor, perdoa o passado e entenda. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Aí você fala, tá legal, mas então pra que tem que acontecer essas coisas ruins? Porque a gente precisa aprender a ser feliz. Precisa aprender a entender que as coisas acontecem conforme o que você pensa, fala e faz. Nós estamos sobre este planeta Terra maravilhoso como uma grande faculdade. É uma universidade, cheio de lições. A lição do desapego é a primeira coisa. Mas se o aluno for preguiçoso, não faz a lição de casa. Mas aí que tá. Tem muita gente que está entrando agora, o primeiro do ano, com muita alegria no coração, com muita felicidade, que deu tudo certo, né? E tem muita gente que aconteceu coisa muito chata, muito desagradável. Tem gente que perdeu pessoas queridas. Então agarre-se à luz de Deus, ao seu anjo da guarda, para que você inicie esse ano ajudando a você e ajudando quem se foi. Acredite que seu coração precisa ter paz, independentemente do que está acontecendo. A paz vai proteger as pessoas que você ama. Toda a desavença, todos os pensamentos negativos, dúvidas, raivas, vinganças, tudo isso vai culminar com alguma coisa trágica, porque é uma lei universal. Nós nascemos para amar e perdoar. Então, quem não cumpre com a lei do amor, quem vive com mágoas do passado, julgando mal as pessoas do passado, não pode ter um final feliz e não é Deus que fez isso. É a tua própria energia. Então, abençoa. Abençoa este teu primeiro dia do ano. Eu sei que deve estar dolorido para algumas pessoas, muito dolorido, que não quer nem ouvir o que a gente está falando. Mas eu agora te abraço. Eu te abraço com o meu coração, para Deus arrancar de você toda a dor da tua alma, de tudo que aconteceu de ruim neste ano que passou. Hoje é o primeiro dia de um novo ano. O ano de 2014. Que Deus te abençoe, que você continue tua jornada firme, levanta a tua cabeça, enche de luz teu coração, para quem estiver aí perto de você que você ama. Se dedique às pessoas que você ama, sem exigir nada delas, apenas por amor, por carinho, por bondade crístico, sabe aquela coisa de amor gostoso? Então faça a sua prece. Primeiro dia tem que fazer a prece, tá bom, gente? Hoje nós vamos falar sobre coluna vertebral. Então existem muitas teorias sobre a coluna vertebral, relacionado à linguagem do corpo, à psicossomatização, à bioenergética, à metafísica da saúde. E muita gente fica confusa quando eu falo algumas coisas sobre a coluna vertebral. E aí muita gente fala assim, mas Cris, eu aprendi no livro de outra pessoa que a coluna vertebral é outra coisa. Então vamos clarear. O que eu estou falando da coluna vertebral e que outras pessoas falam, todas estão certas. Porque cada parte do corpo tem muitas explicações. Não é uma explicação só. Então você quer ver quantas explicações tem problemas na coluna vertebral pela linguagem do corpo? Sabe o coqueiro? O coqueiro, quando ele está crescendo, ele não tem várias marcas, né? Depois de vários centímetros, vários anéis, não é? Então, como se fossem aquelas vértebras da coluna vertebral. Cada disco do coqueiro representa um tempo de crescimento. Representa lá embaixo os seus antepassados, né? A raiz. Então, quando a gente fala de coluna vertebral, cada vértebra
tem um significado com um dos nossos dentes, porque nós temos 32 vértebras e 32 dentes. Cada dente e cada vértebra correspondente tem um equivalente a um órgão interno do nosso corpo, que tem também uma correspondência com uma pessoa da família, ou com uma pessoa do antepassado, dos antepassados. Como também tem uma relação com você mesmo, no quanto você é inflexível, quanto cura demais as pessoas, cuida demais de todo mundo e você não consegue viver a sua vida. Mas eu vou explicar as partes, por exemplo, cervical, torácica, lombar, sacral e cóccix, para vocês terem uma noção do qual é a tua personalidade e o que é que você trouxe dos seus antepassados no comportamento hereditário, sim, comportamento hereditário, que desencadeia o problema hereditário da coluna. Se você modificar o comportamento hereditário, entender qual era o comportamento que a pessoa tinha no passado, ou sua família, com problemas na coluna, que você fala, isso é de família. Então o seu comportamento está agindo, está sendo a mesma coisa que a pessoa que tem problema na sua família. Se você entender qual é a conduta que você tem, forma de pensamento, o seu gênio, e modificar isso, tornando você uma pessoa mais flexível, amorosa, desprendida, você vai romper com essa hereditariedade. Já está mais do que provado pelos cientistas genéticos, inclusive da Dr. Kazuo Murakami, Dr. Kazuo Murakami. Ele tem um livro, Código Divino da Vida. O Código Divino da Vida. E ele prova que a genética, ela não é fixa. Nunca foi. E daqui a pouco já estão descobrindo mais coisas, já tem outros novos cientistas que já descobriram novas coisas. Amor, faz um favorzinho para mim, pega a minha agendinha ali, vou dar o nome de outros dois, sim, a agenda vermelha. Olha que interessante, muita gente, por acreditar que uma doença hereditária, que um problema de coluna é hereditário, as pessoas acabam fixando nessa crença e não conseguem modificar a crença. E isso, peraí, deixa tá pra cá, vou achar, que eu tive a ideia de mostrar. Olha aqui, ó. Em 2013, descobriram que o DNA não é o único e se altera em mutação, até com um transplante de órgãos e transfusão de sangue. O cientista Scott Williams e Jason Moore, da Universidade de Dartmouth, nos Estados Unidos, fizeram duas descobertas que deverão mudar a forma como a ciência e o público enxergam a genética em geral e também o papel do DNA. Então, gente, agora, o que acontece com você, que você diz que é hereditário, que alguns médicos ainda dizem que é hereditário, e você fica escravo de certos tratamentos ou remédios, fique sabendo que isso já está ultrapassado. E não sou eu que falo, mas os cientistas, médicos atualizadíssimos, que agora conseguem ensinar a humanidade e a classe médica e até as faculdades, porque isso precisa ir para as faculdades. Senão estarão saindo novos médicos com velhos conhecimentos. Pois é. Aí não adianta nada, né? Então veja bem, qualquer coisa que você diga que é hereditário, tente pesquisar, a princípio, que comportamento tem aquela pessoa do seu relacionamento, né, ou da família, que também tem esse problema. Então vamos, agora pela linguagem do corpo, mostrar a cervical, a nuca, né, atrás, a cervical. Então, claro que eu não vou falar cada vértebra. Existe um livro fantástico da nossa querida Louise Hay, dos Estados Unidos. O livro dela é Cure Seu Corpo. E lá, cada vértebrazinha está especificando você. Então, compre esse livro da Louise Hay, que é Cure Seu Corpo. Aliás, ela tem dezenas de livros, todos devem ser lidos porque eles são maravilhosos. Tem ajudado muita gente a se curar de tudo e tornar-se feliz. Mas leia esse, Cure Seu Corpo, de Louise Hay, que tem cada vértebrazinha. No meu livro Linguagem do Corpo, volume 1, que é o Linguagem do Corpo, volume 1, eu coloco em grupos a coluna, que nem a cervical toda. Ela representa quando tem uma doença, quando tem uma artrose, uma dor, uma tensão. Significa a pessoa sargentona,
que vive controlando demais a vida de todo mundo e, é claro, não tem tempo para si mesmo, não consegue se dar prazeres pessoais. Então, quando você tem muitas dores na nuca, não na lateral do pescoço, atrás, na cervical, né? Até ali naquela pequena lombadinha, que começa a T1, T2, que vai descendo. Então, todas as Cs aqui em cima, elas representam culpa, representam inseguranças, medo da humilhação, e aí você acaba segurando todo mundo, tentando fazer com que a vida de todas as pessoas estejam perfeitas, para que nunca aconteça nada de errado com elas, porque lá no fundo, na sua alma, tem uma coisa gritando dentro de você e você não sabe, que é o medo de tomar culpa, de ser culpado pelo que pode acontecer com sua família, filhos, empresa, marido, esposa, seja lá quem for, né? Alunos. Então, se você tem problema na cervical, você precisa, antes de mais nada, soltar. Ou fazer terapia, praticar a meditação, tomar florais, né? Ou até remédios homeopáticos para tirar essa responsabilidade excessiva que você se colocou para controlar tudo. Porque, na verdade, eu brinco, né, com os alunos, com todo mundo. Se você morrer agora, você não vai fazer falta. Vai, pelo menos uma semana. Uma semana, até a missa de sétimo dia. Aí o povo vai chorar o quê? Uns 6 meses? Não, muito. Muito tempo. Só se for aquele que é muito apegado. Aí... se tem sentimento de culpa, chora a vida toda. Mais. Então, quando eu falo sentimento de culpa, eu estou falando em termos técnicos da psicologia. Muita gente fala, culpa do quê? Eu nunca fiz nada para sentir culpa. Culpa do quê? Essa mulher é doida. Eu não estou falando de uma culpa consciente. Você quer ver uma culpa que a gente carrega no inconsciente e nem sabe que está lá dentro? Quando a gente é criancinha e a gente quebra alguma coisa, nem lembra que quebrou o vaso da mamãe, sei lá. Aí você apanha, ou o seu irmãozinho apanha também, porque estava junto com você na hora que você quebrou o vaso. E aí a mãe ou o pai briga com você dizendo, você é culpado de ter quebrado o vaso. Isso é um exemplo. A palavra culpado, vindo da boca de quem a gente mais ama, de nossos líderes da infância, nossas referências da infância, pai e mãe, isso significa então que eles têm razão, né? Porque eles são nossos líderes. Recentemente, em novembro, né? No comecinho de dezembro, aliás, que nós viajamos para... Você fez o término do curso. Isso. Uma aluna, numa vivência que você estava dando, ela começou a chorar, que ela se travou. Isso. Porque ela lembrou que a mãe fez com ela quando ela era criança. Exatamente, exatamente. E aí, a pessoa carrega isso sem saber, não lembra. Saber. E ela não lembrava de nada. Não lembra, não tem como lembrar, porque é um mecanismo de defesa do inconsciente, essa tal de amnésia temporal. Então você, na verdade, não lembra de certos períodos da sua vida, porque ali foi muito difícil emocionalmente. Quando a gente não sabe lidar com alguma coisa, quando não elaborou, não concluiu, aquilo fica dentro do inconsciente. E você fica tomando certas atitudes na vida que você nem sabe que são impulsos dessa criança interna. E que você não sabe por que age de determinada maneira. É como se eu dissesse para você agora assim, olha, você que tem problema na cervical, para de controlar, né? Olha só que eu vou falar, hein? Você que tem dor na nuca aí, que tem doença na nuca, na cervical. Para de controlar, deixa as pessoas aí, libera elas, não esquenta mais, aqueles conselhos baratos, deixa pra lá, não existe. Como que você vai deixar pra lá uma estrutura que é a única que você sabe lidar? Que você vive, então, para isso que existe a psicoterapia, para ensinar você a lidar de maneiras diferentes com o mesmo problema. Não existe só uma maneira de lidar com o mesmo problema. Então, todas as pessoas que lidam da mesma maneira em controlar rigidamente as outras pessoas, para salvar outras pessoas, para ensinar outras pessoas, terão problemas na nuca. Agora, muita gente é controladora e não tem, porque ela se dá prazeres pessoais. Então, para ter doenças na cervical, você precisa ter duas coisas negativas. Controlar tudo e todos, né? Viver para isso, e não se dar prazeres pessoais. Pronto.
acabou de resolver acabou de ter um problema na cervical. Se você controla, mas você se dá alegria, você se dá o direito de ter um tempo para você, é claro que a sua cervical terá menos problemas. Então veja que você pode tirar esses excessos do seu comportamento. Você está, sim, repetindo, sem perceber, como hereditariedade comportamental, algo de alguém da sua família. Eu mesma, há muitos anos atrás, eu agia feito um parente meu, que já está com Deus, né? E eu não sabia, eu estava desencadeando a mesma doença. Aí pela Seixonoye, que é maravilhosa, não é uma religião, é uma doutrina alegre e otimista de vida, eu comecei a entender que eu estava com determinado comportamento rígido e que eu precisava saber por que eu tinha aquele comportamento. Então eu descobri duas coisas. Eu descobri que eu tinha o mesmo gênio de uma determinada pessoa da família, que há muito tempo se fora, né? E também eu tinha uma necessidade de ficar sempre firme, porque eu me sentia insegura. Então eu tinha uma doença grave na coluna lombar e eu não sabia que era porque eu não dobrava. Todas as pessoas que têm dores lombares, lombalgia, desvio de vértebra, qualquer nome, até hérnia, tudo, artrose, qualquer problema na lombar, significa que você não dobra, que você é inflexível, cabeça dura, rígido nas opiniões, não aceita conselhos. Por que uma pessoa chega a ser tão rígida? É porque ela quer? Não. Foi pelo tipo de vida que ela levou, uma vida difícil e que não conhecia outros problemas. Outras formas, quer dizer, de lidar com aquele problema. Aí chega num ponto que você não aguenta mais e você acaba caindo nas graças de psicólogos, que é onde eles mostram que esses exageros de comportamento significa medo, insegurança. E normalmente, gente, olha que interessante, as pessoas que se dizem terem personalidade forte, né? E se gabam da personalidade forte, que ninguém engana elas, né? Ninguém dobra elas. São as que mais sofrem da coluna vertebral. Pois é. São as que mais sofrem dos joelhos e das articulações. Não são flexíveis. Não são flexíveis. Ninguém de personalidade forte tem saúde. Ah, Cris, então quer dizer que a gente tem que ser bobão e se deixar anular e todo mundo montar em cima da gente? Olha que interessante. Tem algumas pessoas que acreditam só nos extremos. Ou eu fico firme para ninguém pisar em mim, né? Ninguém me dobrar, ninguém tirar mais nada de mim. Ou eu cedo a tudo para ter coluna vertebral forte, saudável. Não, se você ceder a tudo, você perderá o útero, perderá a próstata, porque a anulação de personalidade recai sobre os órgãos sexuais. Sim, né? E também perde o bumbum. Todo bumbum cai, epa. Porque a energia sacral, que é da autoestima, André criatividade. até levantou a sobrancelha lá. Ih, olha lá. Ele tem personalidade boa. Ele tem, boa. Né? Então, cada vez que você chegar no extremo do seu caráter, ou rígido demais, porque quer mandar, e todo mundo tem que te seguir, e todo mundo vive ao teu redor, você terá doenças graves. Agora você pergunta pra mim, tá legal. Se não é para eu ser forte, né? Isso não é para eu ceder tudo, o que eu faço? Existe o caminho do meio. Existe a sabedoria. Outras visões, outras formas de lidar, que toda pessoa que está na defesa ou que está no lado não consegue ver. Não consegue ter ideia, né? Mas quando serena a mente numa prática de meditação constante, yoga, tai chi chuan, então você começa a ter insights. E você começa a ter tanta paz no seu coração, tanta tranquilidade, que você não se deixa mais afetar. Se você conhecer grandes mestres, verdadeiramente grandes mestres, dentro do budismo, dentro de muitas igrejas, muitas seitas, ou até grandes mestres do dia a dia, né? Você vai ver que eles não se abalam. Eles são flexíveis nas opiniões e quando eles não querem, eles têm palavras convincentes.
suaves, que convencem você de que não vale a pena. E não precisa brigar, ficar nervoso. Se você tem o vício de ficar rígido, teu sangue é que está contaminado com as toxinas da sua própria cabeça, né, de enzimas. Então precisa serenar a mente para vir sozinho por canalização divina, né, ou por terapia, uma maneira nova de lidar com este teu medo de perder, medo do abandono, medo de enfrentar, medo da morte. Então, se você tem esses medos inconscientes e que ainda, somado ao sentimento de culpa enrustido, que você nem sabe de onde vem, faz com que você tenha atitudes negativas contra você, agindo sobre as outras pessoas, sufocando-as, pensando que você está fazendo o correto. Veja que quem tem derrame cerebral é porque tudo girou ao redor dessa pessoa a vida toda. Ela não soube delegar, né? Vamos lá, Cris. Lembrando que hoje não terá expediente lá, gente, hoje é dia 1º, né? Não adianta ligar lá no Instituto hoje que... Meus secretários devem estar comemorando também, né? Estão dormindo, isso sim. Então, assim, sábado, dia 4, das 10 às 18, agora próximo sábado, workshop de astrologia. Saiba como a astrologia pode mudar a sua vida pelo autoconhecimento. Olha, o nosso querido astrólogo Tadeu Gaski. É muito, muito, muito legal e a palestra. Desenho do seu mapa. É claro, isso que é legal. O curso e a palestra do Tadeu Gaskis, nosso astrólogo, é muito interessante, porque você, por telefone, você fala lá com os meninos a partir de amanhã, tá? A partir do dia 2, que hoje não tem ninguém lá, por favor. E a secretária eletrônica não comporta muitas gravações, ok? Aí a gente vai perder a sua gravação. Liga amanhã, a partir de amanhã, dia 2, e se inscreva para o curso que vai haver sábado agora, que é das 10 às 18. Ele nunca termina às 18, estou avisando. Lembrando, né? Ele é maluquete, porque vocês fazem muitas perguntas. E você estará com o desenho do seu mapa astrológico na mão, participando da aula, e você começa a ter descobertas durante a aula sobre setores amorosos, sobre sua família, filhos, sobre dinheiro, prosperidade, sobre a sua saúde. É muito interessante que nessas 12 casas do seu mapa natal, você aprenderá quem é você, como que a astrologia vai te dar esse autoconhecimento nesse curso de sábado agora. E que é muito interessante, você precisa deixar data de nascimento, horário e cidade em que você nasceu por telefone, para quando você chegar lá na recepção, que é na Vila Mariana, você pegar o desenho do seu mapa ali na recepção, tá bom, gente? Pega informação lá no Instituto. Tá. E no próximo sábado, né, no outro sábado, dia 11, das 10 às 18, um workshop de linguagem do corpo com a Cristina Caio. Com a Cristina Caio. Do corpo. Então, gente, é o seguinte, no dia 11, eu é que darei o curso de linguagem do corpo das 10 às 18 horas. Eu peço para que vocês venham sempre de roupas claras. Por favor, evite, porque você quebra completamente a energia da sala quando vai de vermelho, preto e marrom. Esqueça essas 3 cores e vá de branco ou cores bem clarinhas para você perceber nas vivências o que é que eu quero falar. E ensinarei tudo sobre coluna, cada órgão, a linguagem do rosto, que é a fisiognomonia, tudo nesse curso do dia 11. E no dia 4 de fevereiro, na terça-feira, e no dia 5 de fevereiro, na quarta-feira, início do curso de meditação, cura e ascensão, com duração de 3 meses, e que a final do curso é feita uma viagem para a Pousada das Cachoeiras, em Ubatuba. Gente, esse curso é o meu xodozinho, é muito lindinho. Vocês, além de se emocionarem, vocês aprendem a evoluir através de cada chakra, que eu vou ensinar tudo que cada chakra rege, desde pedras, mantras, órgãos, cores, meditação, para a gente meditar nas pedras da cachoeira, no final do curso lá em Ubatuba. É sensacional, viu, gente? E em outras cidades, né, estaremos em Araçoiaba da Serra no dia 17, Rio de Janeiro no dia 8/2, em Portugal, gente, do dia de 10 a 17 de junho, com o nosso querido Ricardo. Manda um e-mail para ele, é ricardo5elementos@gmail.com. O 5 é numeral. E em setembro a nossa viagem para o Egito. Mais informações sobre essas viagens, ligue para a nossa agência Savage, que é o 3331-3345.
E o telefone do Instituto é 5082-2822. Ou o site vamos lá. www.linguagemdocorpo.com.br. linguagemdocorpo.com.br e veja lá tudo sobre o nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Que vocês tenham um feliz ano novo. Tchau. Tchau.